Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Quando olhamos para os conflitos que ainda se desenrolam tanto na Europa de Leste como no Médio Oriente, aquilo que temos observado nos últimos tempos é de facto uma escalada. Desde a autorização, por exemplo, que foi dada à Ucrânia para utilizar algum equipamento militar fornecido por algumas das potências europeias, até ao bombardear das instalações nucleares iranianas por parte de Israel, tudo tem sido uma escala. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Mas a verdade é que também um novo personagem, um novo protagonista entrou em cena, Donald Trump, que ia resolver todos e alguns mais conflitos num abrir e fechar de olhos. Mas não foi bem isso que aconteceu. É porque realmente o Irão acaba por bombardear Israel, que leva os Estados Unidos a bombardear o Irão. E a NATO, que não se ia meter em nada, nem tão pouco em algum conflito, acaba por obrigar os seus representantes a ter que aumentar a percentagem do PIB que é averbada à defesa. Lá está. Só me faz lembrar um filme que surgiu, creio que na década de 80, chamado Os Deuses Devem Estar Loucos. Ou então, dois personagens muito queridos da minha infância e adolescência, quando o Asterix olhava para o Obelix e dizia: os romanos estão loucos. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso programa, pontapé de saída para toda uma semana de conversas. O nosso convidado de hoje é o Afonso Moura, especialista em geopolítica, e é um dos convidados que habitualmente vem conversar aqui connosco relativamente a estes conflitos, e não só, porque alguns deles não nasceram hoje, desenrolam-se hoje, mas se calhar alguns deles são seculares, para não dizer mesmo milenares. Afonso, muito boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. À data, ou à hora que estamos a gravar, ainda não sabemos se a visita de Benjamin Netanyahu a Washington aproximou, por assim dizer, Netanyahu daquilo que é a proposta que Donald Trump tem em cima da mesa para que exista um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Antes de mais, olá João, muito obrigado mais uma vez pelo vosso convite, é um prazer retornar aqui. É verdade, nós não sabemos ainda o que é que vai sair desta reunião entre o presidente dos Estados Unidos da América, Donald J. Trump, e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Mas uma coisa nós já sabemos, é que Netanyahu vai estar em grande medida bastante aborrecido. Porque quando Israel começou a atacar o Irão, aquilo que nós sabemos é que o objetivo primordial do Estado sionista era o regime change, ou seja, uma mudança de regime no Irão, e Israel, temos que concedê-lo, conseguiu eliminar vários elementos importantes dentro do Estado persa, militares, científicos, tudo mais. Há quem diga também que o objetivo era... Eu vou desafiar, logo aqui de início, e desculpa, o bom de estarmos a conversar com pessoas com as quais temos alguma amizade é poder pôr as cartas em cima da mesa. Põe-nas. Então, por um lado, chamas Israel de Estado sionista e chamas ao Irão Pérsia, o que são coisas completamente diferentes, e eu, enquanto alguém que conhece um bocadinho a história, não chamaria jamais a este Irão Pérsia,
Mas talvez, obviamente, chamasse a este Israel Estado sionista. É muito interessante essa observação que fazes, João, e permite-me dizer que é verdade que muitos veem este Irão como uma força completamente distinta, ou seja, a Pérsia seria uma força do passado e depois da revolução que colocou este regime neste lugar do mundo, não é? Ali naquela parte do Médio Oriente, há quem goste de fazer uma distinção entre a Pérsia e o Irão, para dizer, não, o Irão era aquilo que existia antes da Revolução, não, perdão, a Pérsia era aquilo que existia antes da Revolução e o Irão é aquilo que existe agora. Ora, eu creio que em alguma medida isto é redutor, porque se nós pensarmos, a Pérsia já existia ainda antes de ser islamizada. Agora, aqui nós temos que nos relembrar que a Pérsia foi islamizada por volta do século VIII e, em alguma medida, reteve sempre uma identidade específica. O que é que eu quero dizer com isto? Esta identidade específica fez com que a Pérsia seguisse o Islão, mas não o Islão maioritário, o Islão sunita. A Pérsia segue... a maior parte das pessoas que vivem na Pérsia, o Islão xiita, que é... Foi o refúgio, digamos, da descendência do profeta, não é? Exatamente, e é toda a questão da querela, ou seja, os persas acabam por seguir Ali. E por isso mesmo são xiitas. Depois existe outro ponto que pode colocar alguns problemas a esta equiparação que eu faço a este sinónimo Pérsia-Irão, porque há quem diga, bem, a Pérsia é uma parte do Irão, mas não é o Irão todo. E aqui remete para a realidade étnico-rássica dos povos do Irão. Vou dar dois exemplos. Na parte ocidental do Estado iraniano, nós temos duas minorias muito importantes. Os azeris de um lado e os curdos do outro. E as pessoas vão dizer, bem, aquilo não pode ser o Estado persa, temos que dizer que é o Estado iraniano, porque na realidade os persas são o grupo maioritário, mas não representam todas as pessoas que estão lá. Bem, agora para tocar aqui na questão do Estado sionista. É uma questão bastante complexa, temos sempre que remontar pelo menos ao século XIX, ao final do século XIX, e lembrarmos que o primeiro grande evento sionista era para ser realizado na Baviera, na Alemanha. Mas os rabinos, ou seja, as mais altas autoridades dentro do judaísmo, achavam que o sionismo era uma espécie de heresia. E por isso mesmo não permitiram que esta conferência sionista se realizasse na Baviera. Onde é que ela se acabou por realizar? Acabou por realizar-se mais ao lado, em Basileia, na Suíça, porque a Suíça tinha uma abordagem mais liberal e permitia, em comparação com a Alemanha, que algum tipo de discussões pudesse ocorrer. Depois temos o problema de, em alguma medida, estou-me a lembrar de um trotskista, o Leon, ele dizia que o sionismo nada mais era do que um nacionalismo ashkenazi. E aqui é aquela linha que fala dos nacionalismos do pós-Revolução Francesa. Ou seja, é aquela ideia que a Itália e a Alemanha se unificaram como resposta à Revolução Francesa. É também uma ideia que, por exemplo, Charles Maurras defendeu. E o que é o sionismo? Bem, o sionismo é o nacionalismo, algumas pessoas diriam dos judeus da Europa Central e da Europa Oriental. No entanto, entramos aqui noutra encruzilhada, se me permites, claro. que é a encruzilhada de, quando nós observamos o judaísmo, nós temos que ser bastante cautos. Ou seja, é uma questão que eu já trabalhei durante vários anos. O judaísmo é uma religião. Dizer assim, eu sou judeu, ou eu sou muçulmano, ou eu sou cristão, é, grosso modo, a mesma coisa. Qual é que é uma das diferenças chaves? É que, na questão do judaísmo, o judaísmo depois internamente passa esta ideia que quem adere a essa religião faz parte de um povo mítico. Só que, em alguma medida, nós temos uma divisão, mesmo étnica, dentro do seio do judaísmo. E as pessoas aqui têm que ter sempre um Mediterrâneo e têm que pensar no Mediterrâneo. Nós, a norte, ou seja, nas partes europeias, temos na Europa Central e Oriental, na realidade, Ashkenazes.
Na parte do Mediterrâneo, ou seja, que vai mesmo de Marrocos até ao Médio Oriente, temos os Mizraim. E na Península Ibérica, tradicionalmente, temos os Sefardim ou Sefarditas. Ora, isto são 3 grupos absolutamente diferentes. E é muito interessante ver dentro da língua francesa, eu trabalho muito com a língua francesa também, há uma ligação abusiva entre os sefarditas e os Mizraim. Porquê? Porque os Mizraim são judeus de cultura árabe e existe grandes resílias, como nós sabemos, entre o Estado sionista, o Estado de Israel e uma grande parte do mundo árabe, e por isso mesmo eles começaram a dizer que eram sefarditas. E isto usa-se muito em França. Por exemplo, em França nós temos esta divisão entre os Ashkenazes de um lado e os sefarditas do outro, mas aqui os sefarditas incluem todos os Mizraim, o que é já um problema. Eu diria, para finalizar esta parte, que o sionismo, em grande medida, é um nacionalismo, mas não é um nacionalismo judaico, é um nacionalismo ashkenaz. Muito bem. Olha, então vamos a 2 grandes acontecimentos, não é? Um primeiro que é o bombardeamento das instalações nucleares iranianas e depois a resposta do Irão. E há quem diga, quem vá de alguma forma na sua argumentação, sim, é verdade aquilo que tu estás a dizer, que muitos dos cabeças ou muita da liderança iraniana foi eliminada por Israel. Por outro lado, aquilo que nós assistimos do bombardeamento sucessivo de Israel, incluindo Tel Aviv, durante várias noites, é algo inaudito e que dá ao Irão uma posição de força e de alguma relevância e coragem diante de Israel. Mas eu estou completamente de acordo com aquilo que vens dizer, João. Eu acho que não há necessariamente uma contradição em dizer que Israel eliminou figuras importantes do regime iraniano, ao mesmo tempo o regime iraniano fez o regime israelita sofrer bastante. E para mim é óbvio que Benjamin Netanyahu, na altura, ligou em desespero a Donald Trump e implorou uma intervenção norte-americana, e é a intervenção norte-americana que vem acalmar os ânimos. E aqui nós temos que perceber que existe muita propaganda nestes tempos de guerra, não é? Como é óbvio, e em alguma medida aquilo que nos chega, as informações que nos chegam, dos danos que o Estado de Israel sofreu face aos bombardeamentos iranianos, é algo que vem em parte apagado. Ou seja, os israelitas são especialistas a conseguir separar vários tipos de informações e muitas vezes aquilo que chega à Europa não é aquilo que realmente aconteceu. Sim, mas isso na guerra há aquele famoso ditado que a primeira coisa a morrer é verdade. Absolutamente. E é importante nós termos isso em mente. Eu diria que, em alguma medida, a verdadeira questão aqui é Donald Trump. Porque, como nós sabemos, em 2015, 2016, quando Donald Trump se lançou na vida política ativa para se transformar em presidente norte-americano, ele derrotou todo o establishment do Partido Republicano. Uma das figuras mais importantes que ele derrotou foi Jeb Bush, ou seja, o irmão de George W. Bush, que é o homem da invasão do Iraque em 2003. E Trump conseguiu convencer os eleitores do Partido Republicano que Bush tinha sido um grande problema na política externa norte-americana e uma continuação da política de Bush, ou seja, esta política intervencionista no Médio Oriente, era bastante problemática. Aqui, eu não sei se Donald Trump leu Pat Buchanan, é possível que o tenha lido, mas Pat Buchanan é uma figura extremamente importante no mundo conservador norte-americano. Ele tem um livro, When the Right Went Wrong, ou seja, quando a direita se enganou, ou seja, foi pelo caminho errado. E Pat Buchanan falou deste crescimento dos neoconservadores na era Bush, que passaram a ser intervencionistas e que, segundo Buchanan, traíram o legado de Ronald Reagan, que era muito mais realista do que foi a ideia de George W. Bush. Ou seja, a questão aqui é, estamos nós perante uma bushificação de Donald Trump?
porque Donald Trump, em alguma medida, acaba por ceder, pelo menos parcialmente, a esta facção sionista, neoconservadora, a partir do momento em que ataca aquelas 3 instalações nucleares no Irão. Mas é ou não é verdade que após essa intervenção Irão e Israel estavam condenados a entender-se? Porque Israel sabe que a resposta iraniana também não ia ser contra Washington, seria contra Tel Aviv e outros alvos em Israel. Bem, é difícil dizê-lo. Eu não sei se estaria condenada. Eu acho que, em grande medida, aquilo que os Estados Unidos fazem nesta intervenção, ou seja, nestes ataques Isfahan, Natanz e Fordow, é dizer ao Irão, alto lá, tenham cuidado, não se lancem para fora de pé, vocês estão a punir Israel grandemente e os Estados Unidos da América, em última instância, também como por vezes na situação ucraniana, está aqui. Ou seja, nós aqui temos que, para fazer um paralelo entre estes 2 conflitos, ou seja, Israel de um lado, a Ucrânia do outro, nós temos sempre a sombra norte-americana face à Rússia e face ao Irão. Aqui a verdadeira questão é, Donald Trump não está ele a trair o seu legado político a partir do momento em que aceita esta intervenção? Uns dirão que não. Por exemplo, eu lembro-me de uma figura importante no mundo mediático conservador norte-americano, Charlie Kirk, que afirmou o seguinte: não, isto foi uma intervenção cirúrgica, ou seja, os nossos bombardeiros foram lá, nem os viram, houve um ataque, recuaram, e isto faz com que Donald Trump consiga parar os ataques do Irão contra Israel, ao mesmo tempo não mete boots on the ground, ou seja, não faz uma invasão do Estado iraniano. Mas ainda assim há uma intervenção, mas por falar em vozes importantes no conservadorismo, um dos grandes apoiantes de Donald Trump, Tucker Carlson, não viu com bons olhos a intervenção e até tem sido bastante cético em relação a estas últimas decisões de Trump. Concordo plenamente com essa asserção, João, e acho que até podemos fazer uma tripartição para as pessoas perceberem. Ou seja, de um lado temos os republicanos clássicos, que são os intervencionistas, representados por Lindsey Graham. No meio, ou seja, em cima da cerca, temos Charlie Kirk, que tenta agradar a gregos e a troianos. E depois, nessa ala, a ala de Tucker Carlson que tu estavas a mencionar, temos as pessoas que eu agora classifiquei de America First. Temos Tucker Carlson, mas temos também Steve Bannon, que é uma figura importantíssima, que são muito céticos quanto a esta intervenção. Jeffrey Sachs, por exemplo, embora Jeffrey Sachs creio que vota democrata, porque eu acho que ele foi da administração Clinton, talvez. É outra figura que eu não incluiria no meio destas, mas só para voltar aqui a estas figuras importantes, eu acho que as pessoas, se calhar, isto é uma coisa que eu estou a tentar avançar também, nós temos que fazer uma distinção, quiçá, entre o MAGA, ou seja, Make America Great Again, fazer da América grande outra vez, e America First. Porque muitas vezes, a América primeiro, muitas vezes nós temos um discurso que tende a fusionar estas duas realidades. Ou seja, o movimento Trump é um movimento MAGA e nós dizemos, bem, America First é um sinónimo de MAGA. Atenção! Tendo em conta a observação e os estudos que eu tenho vindo a conduzir, eu acho que nós podemos dizer que America First é uma coisa diferente de MAGA, ou então é uma facção dentro do universo MAGA, ou seja, o universo MAGA é muito maior do que America First e, sem dúvida, estes America Firsters, ou seja, estes que querem meter a América em primeiro lugar, estão muito relutantes face a este ataque ao Irão, porque pensam que há qualquer tipo de intervencionismo na esfera geopolítica internacional. Ou seja, é um grupo de pessoas que, olhando para os Estados Unidos, olhando para a dívida, olhando para os problemas, as tensões sociais, olhando para estados como a Califórnia, que apresentam cada vez mais tendências até de isolacionismo ou separação, eles acham que a atenção da administração de Washington tinha que estar exclusivamente centrada nos Estados Unidos. Em alguma medida, sim. E repara, se quisermos falar aqui no conflito na Europa de Leste,
eles são muito mais, ficam muito mais satisfeitos com a posição de Donald Trump nesta separação parcial da Ucrânia. Ou seja, em alguma medida nós temos Donald Trump a retirar um apoio à Ucrânia que a administração Biden estava a dar, e é algo que é muito controverso, mas estes America First pensam que a posição de Donald Trump vis-à-vis da Rússia é a correta. Qual é que é a ideia? A ideia é que a Rússia é demasiado grande para ser estilhaçada ou para ser subjugada e que é importante encontrar um modus vivendi com a Rússia, exatamente porque estes America Firsters também pensam que o grande inimigo geopolítico da América neste século é a China e não a Rússia. E vêm de muitos maus olhos para tentar salvar algumas províncias ucranianas das fronteiras de 1991, enviarem a Rússia cada vez mais para o Oriente, cada vez mais para uma ligação privilegiada com a China e afastá-la dos Estados Unidos da América. E eles pensam que, em alguma medida, Donald Trump deveria também retirar algum do apoio a Israel. É que, de alguma forma, e já vamos ao estado do conflito na Ucrânia, de alguma forma, apesar das diferenças, apesar da diferente mundivisão, apesar da clara distinção entre os personagens, a Rússia tem sido sempre um aliado natural da Europa e dos Estados Unidos nos grandes conflitos. Bem, é difícil dizê-lo. Nas últimas duas grandes guerras, por exemplo. Não, se estás a fazer menção à Primeira Guerra Mundial e à Segunda Guerra Mundial, absolutamente. Aqui o problema, e é importante tocares nisso, eu já disse várias vezes, as pessoas às vezes ficam chocadas, a Alemanha não é um país ocidental. Atenção, a Alemanha, em alguma medida, apresentava uma opção que era a opção anti-ocidental. Às vezes isto na língua alemã é algo que se divide entre Kultur e Civilização, ou seja, cultura e civilização. Ou seja, a Alemanha representaria a cultura e são as potências para lá do Reno, não é? A França e a Inglaterra, que representam a civilização, e a Alemanha opõe-se a isto. É verdade que, tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda, a França, o Reino Unido, os próprios Estados Unidos da América foram aliados da Rússia, tanto da Rússia czarista como da Rússia soviética, contra a Alemanha. Qual é que é o problema? O problema aqui é que eu não sei em que medida podemos assumir que, se a Alemanha não é ocidental, a Rússia o seria. Aqui é sempre difícil. Onde é que nós metemos o manómetro, por assim dizer? Então, mas se o meio ou se o indicador for a Alemanha, não sei, porque, por exemplo, apesar de tudo, a mim preocupa-me ver uma Alemanha ocidental, livre e democrata, a querer inviabilizar um partido que é dos mais votados nas eleições, com aquilo que estão a fazer com a AfD. Não, absolutamente, e eu estou de acordo contigo. Eu estava aqui a tentar fazer uma menção, quer dizer, nós se fizermos, há muitas pessoas que fazem o Ocidente recuar à Antiguidade, e há as pessoas sabem, há aquele filme muito popular dos 300, não é? Os 300 espartanos que resistem à invasão persa. Ou seja, é a ideia que os persas seriam orientais, e isto às vezes é utilizado hoje, em pleno século XXI, para dizer que temos que apoiar Israel, que seriam os novos gregos, contra os persas, os iranianos, que continuam a ser os orientais. Se fizermos recuar a isso, quer dizer, nós temos que perceber que a Rússia de hoje, em grande medida, foi educada, foi civilizada pelo Império Bizantino. Ora, o Império Bizantino... Sim, daí a importância da Igreja Ortodoxa na Rússia. Absolutamente. E se formos a partir dessa linha, podemos dizer, bem, a Rússia é ocidental. O problema é que, nos últimos séculos, quando utilizamos a palavra Ocidente ou Ocidental, normalmente não estamos a incluir... Tu costumas dar uma descrição disso, não é? Porque eu acho que é importante, quando nós utilizamos um conceito
conseguirmos definir esse conceito. E quer dizer, a geopolítica, para pegar também aqui nas diferenças alemãs, ou seja, destas terminologias, nós temos as Naturwissenschaften, as ciências da natureza, e as Geisteswissenschaften, que seriam as ciências do espírito, onde se inclui a história, a geografia, a geopolítica e tudo mais. Ou seja, nós temos que perceber que se toda a gente pode estar de acordo que 2 mais 2 faz 4, o Ocidente é uma definição que não é uma definição matemática. E muitas pessoas usam a palavra ocidental, mas depois não querem defini-la. A mim já me aconteceu eu estar a falar, por exemplo, com 2 pessoas ao mesmo tempo, e ambas estavam a utilizar a palavra Ocidente. E diziam, não, porque o Ocidente é isto, porque o Ocidente é a democracia, porque o Ocidente é a liberdade. E depois eu disse-lhes assim, separadamente, claro, diz-me onde é que o Ocidente acaba para ti e onde é que o Ocidente começa. E depois perguntei a mesma coisa à outra pessoa. Deram-me 2 respostas completamente diferentes. Ou seja, e aqui eu acho que faz sentido nós sermos mais precisos. Por exemplo, se o Ocidente é nato para estas pessoas, digamos nato. Ou digamos atlantismo. E achas que, por exemplo, quando utilizamos aquelas 3 grandes cidades, o famoso eixo Atenas-Roma, Jerusalém, que isto é tão genérico que aqui também cabe tudo e mais alguma coisa? Absolutamente, João. Estou completamente de acordo. E digo-te que pessoalmente, acho que é muito importante nós percebermos que pode haver uma comunicação, uma interação entre Jerusalém, Atenas e Roma. Mas quer dizer, isto muitas vezes são aquelas frases feitas, não é? Nas conversas de salão nós dizemos, eu sinto-me um herdeiro de Jerusalém, de Atenas e de Roma. Vou dar um exemplo muito simples. Porquê Jerusalém e por que não Alexandria, no Egito? Porque, quer dizer, Alexandria, no Egito, para quem conhece, tem uma grande tradição de judaísmo. E tem uma tradição que é diferente da tradição de Jerusalém e que foi extremamente importante nos movimentos culturais, a Biblioteca de Alexandria. Estás a ver? E repara no caso grego. Porquê Atenas e não Esparta? Quer dizer, Esparta, os espartanos, quer dizer... Sim, está bem, mas uma sociedade que ainda escravizava... Mas repara, há ateniense também, João, percebes? O problema é aqui, ou seja, porquê é que nós vamos dar, vamos privilegiar Jerusalém em detrimento de Alexandria? Porquê é que vamos privilegiar Atenas em detrimento... Ou qualquer outra cidade-estado? Mas estas... Salónica, Coríntio... Mas estas são igualmente importantes, diria eu. Tá? E outra coisa interessante, por exemplo, isto é uma frase do Brodel, da Escola dos Anais francesa, extremamente importante. Quer dizer, ele via os Estados Unidos da América não como um herdeiro de Roma, não como os herdeiros de Roma, mas como os herdeiros de Cartago. Ou seja... Aníbal. Exatamente, ou seja, a importância, e nós aqui na Península Ibérica, as pessoas às vezes esquecem-se. Às vezes fala-se, mas a realidade semítica aqui na Península Ibérica, e nós remetemos para a invasão maometana, e dizemos, bem, os árabes, os judeus, isto é a realidade semita. Ou seja, a maior parte dos semitas na Península Ibérica remontam à antiguidade e remontam a Cartago, João. Não remontam nem à invasão muçulmana, nem aos comerciantes judeus. E a constante luta Cartago-Roma, não é? O constante embate entre essas duas civilizações, ou visões diferentes. Absolutamente. Por isso eu acho que podemos utilizar isto, ou seja, não quero que as pessoas deixem de fazer esta alusão. Mas não podemos simplificar, pois não. Mas não podemos simplificar. Nós temos que ser sérios o suficiente para dizer, bem... é mais complexo do que parece. Eu vou dizer uma coisa, eu ficava o resto do programa a falar de história contigo, porque é absolutamente fascinante, mas, por outro lado, apesar de utilizares esse adjetivo bushificação de Donald Trump, já na Ucrânia ele está muito mais alinhado àquilo que era o seu pensamento, sendo que ele já avisou Zelensky que acabou a ajuda militar americana, ponto final.
Eu creio que sim. Creio que na questão russa, e é o grande problema que as elites clássicas norte-americanas têm com Donald Trump até agora continua a manter uma linha que é uma linha que não quer antagonizar a Rússia. Isso é muito importante. Quanto à ajuda que a Ucrânia recebe, quer dizer, nós todos os meses ouvimos uma coisa diferente. Por exemplo, logo quando Trump chega, a ajuda acabou. Afinal, depois nós vamos a ver e afinal não acabou toda. Acabou em parte. Uns meses mais tarde, vemos que agora sim é que a ajuda vai acabar toda. Eu gosto sempre de relembrar às pessoas que existem canais oficiais e canais oficiosos. O que é que isto quer dizer? Que os Estados Unidos da América parem determinadas ajudas militares num campo, não quer dizer que essas ajudas desapareçam noutro campo. Aqui temos sempre que nos relembrar que os Estados Unidos da América fazem parte da NATO e que Londres, desde a primeira hora, eu diria mesmo, se calhar mais do que materialmente, imaterialmente, foi a primeira grande boia de salvação para o Estado ucraniano e para Zelensky. E é importante aqui nós... Mas chamar-lhe de boia de salvação, há quem diria que Londres também foi a primeira intervenção que impediu um processo de paz iniciar-se logo, se calhar, nas primeiras 2 ou 3 semanas. Absolutamente. E repara, isto não é contraditório, João, porque aqui é boia de salvação para guardar as fronteiras de 1991. Okay. Que, em alguma medida, e aqui convém também recuarmos um bocadinho, porque há muita gente que vive dentro de um presentismo ridículo. Ou seja, as fronteiras ucranianas de 1991 não sumiram em 2022 com a invasão russa. Elas já tinham sumido em 2014, porque a Crimeia, claramente, já não fazia parte do Estado ucraniano de facto. Ou seja, de jure é outra questão, podemos aqui também falar da questão entre a diferença política, factual e a diferença jurídica, muitas vezes formal, e em alguma medida também no Donbass, nos oblasts de Donetsk e Lugansk, havia uma parte de separatistas que conseguiram talhar uma parte desse território, ou seja, das fronteiras ucranianas de 1991, e continuaram a mantê-lo até à intervenção russa de 2022. De relembrar também aqui que nós ouvimos várias coisas e nós temos que manter em mente, em alguma medida, que nós não tivemos, no último ano, uma grande invasão neste conflito ou uma grande investida. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos uma primeira grande investida russa em 2022, que vem mesmo da própria Bielorrússia, do norte, vem do sul, vem do leste. Depois temos uma contraofensiva ucraniana que em grande medida encontra vários sucessos e faz a Rússia recuar. E depois temos, em 2023, uma tentativa, que era aquela tentativa no Oblast de Zaporizhia de ir até Melitopol, ou seja, aquela grande investida do verão de 2023 ucraniana, que sofre um fiasco enorme, ou seja, os ucranianos não conseguem fazer mais nada. Depois, em 2024, nós tivemos aquela ideia que foi circulada por muitos, agora, se o verão de 2023 foi o verão da grande tentativa de uma grande ofensiva ucraniana, o de 2024 vai ser a tentativa de uma grande ofensiva russa. Não aconteceu. Essa grande ofensiva russa em 2024 não aconteceu e agora estamos em 2025 e há várias pessoas que continuam a dizer não, agora vai haver uma grande ofensiva russa outra vez. Eu tenho grandes dúvidas, tendo em conta aquilo que se está a passar, mas nós temos que ter atenção e olhar para o outro oblast. Ou seja, nós temos estes 4 oblasts que a Rússia, no seu discurso interno, reconquistou, ou seja, Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk. O oblast de Lugansk, basicamente 100% do oblast, já está sob controle russo. Nos outros 3, cerca de 75% desses 3 oblasts também já estão em possessão do exército russo. Temos a norte, outro oblast, que é o oblast de Kharkov. Ou seja, é muito interessante ver aqui que neste oblast, ou seja, a norte da cidade de Kharkov, os russos, em grande medida, têm já uma ocupação de Volchansk. E esta ocupação de Volchansk
demonstra-nos, se calhar, que a Rússia quer criar uma linha de Volchansk até Kupiansk, ou seja, numa parte mais sul desse mesmo oblast, Kupiansk, que foi um grande perna em 2022, depois da invasão russa. Os russos, depois daquela tal contra-ofensiva ucraniana que já mencionei, tiveram que recuar de Kupiansk, mas já estão, agora no verão de 2025, às portas de Kupiansk. E entre Kupiansk e Volchansk, encostada à fronteira entre o Estado russo e o Estado ucraniano, nós temos Meliove. E aí, nessa localidade, as tropas russas muito recentemente conquistaram-na. Ou seja, há quem diga agora que os russos vão investir neste oblast. Parece-me que, estrategicamente, é uma boa ideia. Aquilo que seria uma péssima ideia estrategicamente para os russos seria tentar atravessar o Dnipro. Nós sabemos que em 2000... Ou seja, a tal grande ofensiva não me parece que seja algo que esteja no horizonte de Moscovo. Não. Moscou está a fazer pequenas ofensivas em todas as partes da frente. Não quer, de facto, uma guerra aberta, por assim dizer? Repara, aqui é interessante nós pensarmos a palavra guerra. Eu também, como fiz estudos jurídicos, tenho alguma relutância em empregá-la. Ou seja, eu gosto mais da palavra, da expressão conflito armado, do que guerra, porque em alguma medida, e tu ouviste No isto... fundo era o que já existia antes, com milícias pró-ucranianas nesses oblasts, portanto... Tens toda a razão. E eu acho que nós devemos aqui manter sempre na nossa mente o seguinte. Os russos, e eu já ouvi muita gente dizer, bem, os russos agora aquilo é uma economia de guerra. Ou seja, não faz sentido nenhum e é pura e simplesmente propaganda anti-russa, porque qualquer pessoa que vá à Rússia ou qualquer pessoa que veja qual é que é o PIB russo que é alocado às questões militares, ou seja, nós estamos em todas as estimativas... A economia de guerra é aquilo que o Trump fez agora com a NATO, obrigar os tais 2 ou 5%, se calhar, quase. Também não diria isso, João, mas repara, nós sabemos que no século passado, e as pessoas que estudam este tipo de questão, têm que ir pelo menos 20% ou 25% do PIB de uma nação para dizer que a economia é uma economia de guerra. Ou seja, em todas as estimativas, a russa nunca ultrapassa os 10%. Claro que houve um investimento maior na questão militar, é óbvio, mas aqui também existe uma grande divergência tendo em conta a apreciação do conflito. Eu penso que a Rússia está a fazer, de facto, aquilo que eles chamam uma operação militar especial no território ucraniano. E é importante ver que também, de um ponto de vista do direito internacional positivo existente, o caso russo não é assim tão absurdo como muitas vezes nós ouvimos na Europa romano-germânica e menos, interessantemente, nos Estados Unidos da América. Porquê? Porque em 2022, antes de começar a invasão, o Estado russo, que é um Estado soberano, reconhece a República Popular de Donetsk e reconhece a República Popular de Lugansk. Ou seja, aqui convém sempre relembrar também que o mundo jurídico não é um mundo monista, é um mundo dualista. E tu tens, de um lado, o direito internacional e do outro lado tens o direito de cada Estado. Da Rússia, da China, do Brasil, dos Estados Unidos. No direito interno russo, não há nada que proíba a Rússia de reconhecer estes novos Estados. É igual àquilo que recentemente a Espanha fez em reconhecer, por exemplo, o Estado de Israel? Da Palestina? Eu não diria que é igual. Então, mas qual é a diferença? Porque isto também tem-me criado alguns paradoxos para olhar para pessoas que defendem uma coisa, mas depois é exatamente igual, mas com nomes diferentes, já são contra. Ou seja, qual é a diferença entre uma população russa ou russificada que está nesses oblastes e os palestinianos que estão na faixa de Gaza? É uma excelente e bastante complicada questão, mas eu vou tentar respondê-la, João. Em alguma medida, eu não diria que isto são casos iguais, como foi a ideia central que estavas a avançar, mas são casos parecidos. Eles são parecidos no quê? Primeiro, os pontos em que eles são semelhantes e depois já te digo os pontos em que eles são diferentes. Um ponto em que nós vemos uma semelhança é que a Espanha é um Estado soberano.
A Rússia é um Estado soberano. A Espanha pode reconhecer qualquer Estado soberano que queira. Tem esse direito e a Rússia tem o mesmo direito. Neste sentido, isto é um ponto igual. Outro ponto que, a alguma medida, se assemelha. A Espanha tem alianças estrangeiras, não é? Por exemplo, a NATO. Nós sabemos que a Espanha é um Estado NATO. A Rússia tem também alianças suas, por exemplo, com a Bielorrússia. Ou seja, a existência de alianças supranacionais, digamos, não impede que o Estado soberano possa reconhecer, porque nós sabemos que outros Estados NATO, por exemplo, não reconhecem a Palestina. Portugal é um exemplo. Portugal não reconhece o Estado da Palestina, Espanha reconhece. A Rússia pode ter aliados que não reconhecem a República Popular de Lugansk e de Donetsk e a Rússia reconhecê-los. Ou seja, estes dois pontos, há uma semelhança. Qual é que é a diferença? A diferença é que, no caso palestiniano, isto é uma coisa que se arrasta desde 1948, e no caso russo é algo que, se nós queremos remontar algumas décadas, só começa verdadeiramente em 1991, que é quando a União Soviética se vai dissolver, não é? E que nós temos aí um Estado soberano ucraniano e um Estado soberano russo. Por exemplo, aqui a diferença é o tempo, ou seja, a escala temporal, que eu acho que é algo que temos que levar em conta. Outra questão é que nós temos Israel de um lado e a Rússia do outro. E Rússia e Israel também, apesar de existirem comparações que nós podemos fazer entre estes dois Estados, são Estados muito diferentes. Ou seja, Israel, desde a sua incepção em 1948, é um Estado que nós não sabemos bem onde estão as suas fronteiras. Depois da Revolução Francesa, falava-se muito das fronteiras naturais da França. E os revolucionários diziam: as fronteiras naturais da França têm que ir até ao Reno. Ou seja, nós sabemos que alguma parte da Alemanha já reside do outro lado do Reno, não é? Mas os revolucionários franceses diziam: não, nós vamos até ao Reno, queremos tudo até ao Reno, mas uma vez que chegamos ao Reno, não queremos mais nada. Ora, no Estado de Israel, nós não temos uma clarividência, porque existe um tipo de dialética e um tipo de comunicação que não é clara. Eu gosto sempre de recordar que no século passado, Israel controlou durante muitos anos a Península do Sinai no Egito. E alguns dizem: mas isto faz parte do Estado de Israel. Nas próprias memórias de Ben Gurion, nós temos o sul do Líbano, ou seja, a parte do Estado libanês a sul do rio Litani, que é vista como um Estado israelita. Ou seja, há aqui um problema: onde é que acabam as fronteiras israelitas? Nós não sabemos. Agora permite-me fazer também mais aqui uma comparação com o Estado russo. O Estado russo é um Estado muito mais antigo que o Estado israelita, mais uma vez aqui a questão temporal, e outra coisa que distingue a questão dos palestinianos e a questão dos donbassianos, se quisermos, é que Israel, em grande medida, faz o que faz porque quem está sentado naquela cadeira da Casa Branca permite a Israel fazer isto, aquilo e o outro. Antes de irmos para as declarações que existiram agora no encontro dos BRICS, fosse outro primeiro-ministro que não Benjamin Netanyahu, as coisas podiam ter sido diferentes? Creio que não. E aqui é uma divergência que eu tenho comigo também, porque eu acho que é o facto de ser Netanyahu. Não, exatamente, mas é uma divergência que eu tenho e é mesmo uma posição minha que eu diria que é minoritária. E por isso é que eu te mencionei Ben Gurion, que é uma pessoa completamente diferente, e era uma pessoa completamente diferente de Benjamin Netanyahu. Mas serve-me para te responder a isso a questão daquele ponto que eu estava a tentar frisar, que é: independentemente de quem está na Casa Branca e independentemente de quem é o primeiro-ministro israelita, existe uma força de fundo que faz com que esta simbiose entre Israel e a América continue, porque os cheques passados em branco
para Israel por parte de um presidente norte-americano não começaram com Donald Trump. E é algo que... provavelmente não vão acabar tão... Não vão acabar com Donald Trump, provavelmente, mas é uma diferença importante também termos aqui em conta a questão russa e como é que os donbassianos são diferentes dos palestinianos. Ou seja, a Rússia, aquilo que a Rússia faz, a Rússia não precisa de pedir o apoio nem militar, nem logística a ninguém. Bem, mas olha que surpreendeu-me ver soldados norte-coreanos, sendo isso verdade, no terreno. É muito interessante. Sabes que eu acho que, em grande medida, é mais uma concessão que a Rússia faz à Coreia do Norte do que a Coreia do Norte faz à Rússia. Bem. Olha, porque desculpa, Afonso, estamos a entrar nos últimos 5 minutos, e tu falas de multipolaridade neste teu livro, e multipolaridade, como é óbvio, olhar para os BRICS e ver esta alavanca comercial e de pensamento, mas também tão diversa. O que é que tens ouvido deste último encontro que aconteceu no Brasil, creio eu? Absolutamente, ou seja, o Brasil recebeu este evento dos BRICS. Quem é que foi a vedeta deste evento? Modi. Quem é que foi o Estado, diria eu, que mais se mostrou no Brasil? A Índia. E a Índia encontra-se aqui, é muito interessante nós sabermos, relembrarmos que no encontro deste ano do G7 no Canadá, o Brasil e a Índia foram convidados especiais. E nós vemos aqui o G7, que é em alguma medida controlado pelos Estados Unidos da América, ou por aquela expressão que tu sabes que eu não gosto, muitos dizem o Ocidente, ou a NATO, que tentam arrastar a Índia e o Brasil fora deste cenário dos BRICS, o cenário dos BRICS que eles imaginam controlado pelos russos e pelos chineses. Agora, qual é que é o problema dos BRICS? O problema dos BRICS é que aquilo é um fórum e existem Estados de diferentes continentes, existe uma diversidade extremamente aguda no seio dos BRICS e os BRICS tendem a focar-se mais nas questões geoeconómicas e não propriamente nas questões geopolíticas. No entanto, nós tivemos uma declaração conjunta dos membros BRICS que condena fortemente os ataques que o Irão sofreu. E é interessante ver que os BRICS fizeram isto, ou seja, disseram que é uma violação escandalosa do direito internacional e, na questão para lá do Médio Oriente alargado, temos também os BRICS a condenar aquilo que Israel está a fazer na faixa de Gaza e outra coisa que nós esquecemos às vezes porque não é tão violento, aquilo que Israel está a fazer na Cisjordânia, porque nós temos colonatos israelitas na Cisjordânia e, tendo em conta o direito internacional, é algo que será ilegal. Qual é que é a outra questão dos BRICS? Bem, os BRICS, muita gente agora tenta dizer, bem, a dicotomia que rege o mundo é os BRICS de um lado e o tal Ocidente mitificado do outro. Eu acho que não. Eu acho que a dicotomia que rege o nosso mundo é o atlantismo de um lado e o eurasismo do outro. É isto aquilo que nós temos que nos aperceber e temos que, em alguma medida, perceber que a Índia, e tu fizeste menção a esse meu livro, a Operação Militar Especial, a Índia, em alguma medida, é a grande desejada destes novos blocos. Quem conquistar a Índia, em alguma medida, poderá aparecer à frente, porque a Índia, se cair para o lado dos russos e dos chineses, vai dar a vitória à Eurásia, se cair para o lado dos anglo-americanos, vai dar a vitória ao atlantismo. É a grande batalha que nós temos neste século. Sim, mas uma Índia, estamos mesmo no último minuto, que com Modi tem apresentado uma vertente muito mais nacionalista do que com outros governos. Absolutamente, e eu acho que o grande problema que o nacionalismo da Índia tem, o nacionalismo de Modi e do seu partido, é a questão islâmica. Nós temos que perceber bem que a China, em alguma medida, conseguiu integrar
os seus muçulmanos, conseguiu dizer: vocês são primeiro chineses e só depois muçulmanos, ou seja, a questão da nacionalidade acima da religiosidade. Os russos na Chechênia, com Kadyrov, conseguiram fazer por enquanto a mesma coisa. Vocês primeiro são russos e depois é que são muçulmanos. A Índia tem uma questão muito espinhosa em mãos, que é conseguir convencer a sua minoria muçulmana que primeiro eles são indianos e só depois muçulmanos. Sim. É um desafio em peras. Exatamente, até porque a própria religião hindu, com o conceito de como é que se chama? As classes, não é? As castas. As castas, dificulta isso. Afonso Moura, mais uma vez foi um gosto estar a conversar contigo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a si que nos acompanhou. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Vá lá, partilhe também com os seus amigos e dê-nos uma ajuda nas redes sociais, que sempre faz com que estas conversas sigam mais longe. Boa noite, até amanhã. Muito obrigado.